Intuito, Casa das Palavras. Olá, bem-vindo ao Casa das Palavras, o programa de Roberto livros da Seabra, TV Câmara. repórter. Hoje nós vamos conversar com o escritor Milton Ratum, autor de romances de sucesso e traduzido em vários países. Na entrevista, Ratum fala sobre literatura, Amazônia, televisão e, claro, política. Roberto tem cabelos grisalhos e cavanhaque grisalho. Relato de um certo Oriente, Eles estão em um estúdio com tapete vermelho. Dois Irmãos, Milton está de camiseta azul e calça bege. Cinza do Norte, Ele aparenta ter 60 anos e tem cabelo grisalho. Órfãos do Eldorado, Ele usa um óculos de grau com armação preta. A Cidade Ilhada Roberto está com uma camisa lilás. e Um Solitário à Espreita. Roberto veste calça social preta. Milton, obrigado por vir ao programa Casa das Palavras. 6 livros em 30 anos de literatura, ou quase isso, né? Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu escrevo muito, mas eu escrevo devagar, quer dizer, eu sou muito lento. Milton Quer dizer, Ratum, Eu escritor. acho que para escrever um romance é preciso de tempo e cada escritor tem a sua medida do tempo, né? Então, eu comecei a escrever nos anos 70, escrevi contos que não foram publicados, escrevi alguns poemas e... Chegou a lançar um livro de poesia, não foi? Eu lancei um livro de poesia, cometi esse pecado, mas isso foi em 78, né? Que é um livro de poesia com fotos também, de 3 amigos, fotógrafos de São Paulo, que viajaram pela Amazônia. E eu escrevi os textos, há textos em prosa e também textos poéticos. E esse foi meu único livro daquela década, e depois eu só publicaria um romance em 10 anos depois, em 89, 11 anos depois, o Relato de um Certo Oriente. Que eu comecei a escrever, porque eu saí do Brasil no final de 79, eu ganhei uma bolsa para morar em Madrid, do Instituto Ibero-Americano de Cooperação, e lá uma bolsa de literatura e língua espanhola, né? Eu ia ficar 4 meses na Europa e não queria voltar para o Brasil, acabei ficando 4 anos. Então lá na Europa eu comecei a escrever o Relato de um Certo Oriente, só terminei em Manaus em 87. E lançou em 89, não é isso? Nasci em 89. E Dois Irmãos, quando é que veio? Veio quase em 2000. 11 anos depois. 11 anos depois. Eu comecei também a escrever em Manaus. Eu morei em Manaus, quer dizer, eu saí de Manaus muito cedo, morei em Brasília, depois morei a década de 70 em São Paulo. Então demorou muito tempo, porque foi um romance muito pensado, enfim, o romance é a arte da paciência, né? É verdade. Ele precisa de tempo, de reflexão, Para amadurecer, né? Para amadurecer, para você também armar tudo, encontrar o tom certo. Enfim, não é vamos dizer, é um gênero arriscado, né? Como sempre foi, né? O romance nunca foi um gênero, vamos dizer, definido com regras. Ao contrário, é um gênero, o romance é um gênero desregrado. Ele não tem, vamos dizer, normas, não tem. Ele é feito de riscos também, não é? Agora, ele tem que ter uma unidade, né? Ele tem o conjunto da obra, da narrativa, tem que ter uma certa estrutura. Ratum, Né? e levar um romance que leva tanto tempo a amadurecer, que tem personagens complexos, como é Dois Irmãos, né? Uma trama bastante intrincada, levar isso para a televisão. Seu livro, há pouco tempo, virou série de TV, né? Como é que é você gostou dessa experiência de ver seu livro na televisão? Eu gostei muito do resultado, né? Porque também levou muito tempo, né? Isso foi a roteirista, uma amiga minha, Maria Camargo, começou a
se interessou pelo romance em 2003, por aí. E em 2008, salvo engano, 2007, 2008, o Luiz Fernando Carvalho se interessou pelo romance, o diretor artístico. E então o processo todo levou 8 anos, né? Foi muito tempo para escrever o roteiro, para, enfim, pensar no livro, muitas conversas com ele, com o diretor e com a roteirista. E a mesma coisa aconteceu com a adaptação em quadrinhos do Gabriel Ba e do Fábio Moon. Ficou lindo também. Então, eles demoraram 4 anos para desenhar e adaptar e escrever, mas ganhou o maior prêmio nos Estados Unidos, a tradução inglesa dos quadrinhos. Dos quadrinhos, eu vi. Comics. Muito bom. E eles foram a Manaus, enfim, conversaram com muita gente, andaram. Eu mapeei a cidade, assim, os lugares do romance. E você também tem uma coisa de, por ser arquiteto, você também gosta de desenhar para você, né? Eu já soube que você não gosta de mostrar, mas você desenha para você os locais por onde as tramas acontecem, não é isso? Que eu penso muito e faço um esboço antes de escrever, eu tenho que ter essa, vamos dizer, essa história um pouco armada na minha cabeça. Aí eu penso nos personagens. Entre eles há uma mesa redonda de centro. Nos conflitos, na trama toda. Começo pelo fim, geralmente, para não me angustiar, para saber logo como isso vai terminar. Vai reconstruindo ao contrário. E aí eu faço o caminho inverso, exatamente. Então, esses desenhos, esboços, eu faço antes de começar. E essa é uma herança do arquiteto, né? Do arquiteto que eu não fui, né? Eu fui durante pouco tempo. Você falou uma hora que você foi para a Europa e não sentiu vontade de voltar, né? Essa sua ida para lá teve um lado político também, assim, de deixar o Brasil no momento em que o Brasil não estava passando por um bom momento, né? Como é que foi isso, Milton? Olha, minha geração, né, ela passou toda a sua juventude, a primeira, a segunda, toda a juventude e a maturidade, né, sob a ditadura. Né? Quer dizer, eu tinha 12 anos quando aconteceu o golpe militar, em 64, e você viver sob censura, né? Eu participei do movimento estudantil, nunca entrei em nenhum grupo político, né? Eu queria uma liberdade, participava como milhares de estudantes participavam, né? Contra a censura, contra a repressão, enfim, contra... Imagens em preto e branco compõem o cenário ao fundo. Pela liberdade, né? Mas foi em Brasília que você realmente viu mais de perto essa questão da ditadura, né? De muito perto. Muito perto. Né? Porque eu estudei no extinto CIEM, no Centro Integrado de Ensino Médio. Uma espécie de colégio de aplicação, né? Isso, da UNB, né? Que era acoplado ao campus da Universidade de Brasília. Foi uma criação do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro, né, os dois grandes educadores, saudosos, brasileiros de primeira grandeza, vamos dizer assim, que tinham um projeto de educação para o Brasil, né, um projeto muito claro de educação pública. E eu tive a sorte de passar no exame do CIEM, né, eu vim de Manaus, tinha 15 anos, e eu estudei, eu acho que foi o melhor colégio da minha vida. O CIEM era uma escola fantástica. Uma coisa meio laboratório, né? Era um grande laboratório, era um colégio, tinha 60 ou 70 professores e 400 alunos. Tinha laboratórios, tinha fotografia, teatro, escultura, artes plásticas, tinha uma formação em ciências humanas. Não era nada dirigido, não tinha nada partidário, né? Isso é bobagem dizer que as escolas têm partido. Não tem partido, não tinha partido nenhum. Mas quando você lê um romance poderoso, de qualidade, como São Bernardo ou Vidas Secas, do Graciliano Ramos, você entende profundamente o patriarcalismo, as relações patriarcais no Brasil, né? O mandonismo,
vamos dizer, a vida, vamos dizer, a desigualdade, isso não está totalmente explícito, isso está vamos dizer, no subtexto da narrativa. Você vai muito a escolas, conversa muito com estudantes, né? E nós estamos numa TV de uma casa política, né? O que você diria assim para quem estiver nos assistindo agora? Como é que a gente pode resolver o problema da educação hoje no Brasil? Olha, a minha sugestão é muito modesta, porque Milton Ratum, a escritor. voz dos escritores é uma voz que repercute vamos dizer, um volume muito baixo, né? Acho que os políticos não ouvem muito os escritores e os educadores, né? Deveriam ouvir mais, sobretudo os educadores. Mas eu acho que, em primeiro lugar, há vários problemas, né? Por exemplo, é impossível um professor de escola pública se dedicar com muito empenho, com paixão à sua profissão, com um salário ridículo de R$ 1.500, em média, se muito, né? Quando chega a esse patamar. Então, os salários são muito baixos, as condições também não são boas, as condições físicas, né, pedagógicas não são boas. E depois eu acho que há falta um envolvimento da sociedade na questão da educação. O envolvimento dos pais, o envolvimento da família, o envolvimento, enfim, de toda a sociedade, e inclusive dos políticos, no sentido de melhorar a educação. E falta, acima de tudo, o envolvimento dos 5.570 prefeitos dos nossos municípios. E eu me pergunto se a maioria desses prefeitos estão, de fato, empenhados na educação das crianças e dos jovens brasileiros. Porque muitas vezes o MEC, o Ministério da Educação, ele manda livros, e manda bons livros. E eu já vi em várias escolas do interior do Brasil, até em São Paulo, caixas de livros fechadas, jogadas. E muitas das nossas adversidades, mazelas e talvez do nosso impasse, né, tem muito a ver com vamos dizer, com essa falta de compromisso com a educação pública, né? Milton, vou precisar dar um intervalo, a gente volta e continua falando sobre educação, tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já, mas antes vamos saber o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Livro em Pauta. Para o Casa das Palavras, a minha sugestão é As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. O autor, nascido em Cuba e que viveu na Itália durante toda a sua vida, é uma das figuras principais na literatura, procurando sempre a leveza das palavras. Em As Cidades Invisíveis, ele faz um diálogo imaginário, ele produz um diálogo imaginário, onde o maior viajante de todos os tempos, o veneziano Marco Polo, debate com o imperador dos tártaros, Kublai Khan. E neste debate ele apresenta cada cidade que visitou. E hoje eu gostaria de convidar a todos, até pelo momento político que nós vivemos, para ler o livro da biografia do Barack Obama. Com a eleição do Trump, nós estamos vivendo um antagonismo na política norte-americana, mas que se estende para todo mundo. Aliel e essa biografia traz a história de um dos homens mais poderosos do mundo, mas também que teve uma superação muito bacana. Então é uma biografia que eu já li 2 vezes e que eu tenho certeza absoluta vai fazer bem a todos. Estamos apresentando a Casa das Palavras. Voltamos a apresentar Casa das Palavras. Olá, estamos de volta ao Casa das Palavras, hoje Roberto entrevistando Seabra, o escritor repórter. Milton Ratum. Ratum, você estava falando sobre educação no bloco anterior, né? Você visita muitas escolas do interior do Brasil, você já falou isso numa palestra que eu assisti, conversando com estudantes, né? Qual o interesse do jovem brasileiro, do adolescente, pela literatura? Você conversa muito com eles. Olha, eu acho que dizer que o brasileiro não gosta de ler, escritor, não se interessa por livro, é um mito negativo. É um dos nossos mitos negativos. Isso eu nunca entendi e nunca aceitei também. Porque eu vejo que os jovens vamos dizer, se interessam pelo livro, se interessam pela leitura. Agora, Você viu isso de perto, você ouve isso, né? Eu fui professor durante 15 anos, eu visitava escolas em Manaus, eu visito escolas em São Paulo,
em vários lugares do Brasil, aqui mesmo em Planaltina, já visitei escolas. A recepção é muito calorosa, interessada, as pessoas querem ler e muitas vezes não têm condições de ler. Faltam livros, faltam bons livros, faltam condições, às vezes, físicas, do espaço físico. Boas para bibliotecas. leitura, boas bibliotecas. E a gente tem que entender uma coisa, a maior parte da população brasileira é pobre, e é muito pobre. Então, uma família, vamos dizer, carente, uma família não estruturada, é difícil você formar um ambiente de leitura. Então, o lugar da leitura, o lugar privilegiado da leitura é a escola. Deve ser a escola pública. Eu me lembro quando eu morava na França, em Paris, uma das cenas mais, que mais me tocaram era perceber que na saída, quando os pais iam buscar seus filhos na escola pública, no liceu francês, ali estavam filhos de imigrantes, negros, árabes, asiáticos e os filhos da classe média e da elite Milton francesa. está ao lado direito do cenário. Lendo. Na mesma escola. Então eu pensei, essa é uma sociedade democrática. Porque eu que sou filho da escola pública, sempre estudei em escola pública, em contraste com a educação dos meus filhos, e eu falo isso para eles. Falei, vocês são privilegiados, são muito privilegiados, né? Porque eu pago uma escola cara para vocês estudarem, né? E isso não está correto. A gente não sabe se a classe média abandonou a escola pública ou a escola pública abandonou a classe média, né? Eu acho que esse foi um desmonte da ditadura. Muitos dos nossos problemas hoje são decorrentes de 25 anos de regime autoritário, porque eles simplesmente abandonaram a escola pública, a qualidade da escola pública, não tinham um projeto educacional, a interrupção política... Não tinham projeto e desmontaram o que existia. Desmontaram, né? o que estava sendo feito, o que seria feito, e também a falta de prática política, de discussão política durante mais de 20 anos, repercute até hoje. Você vê o que está acontecendo no Brasil. Né? Então, eu acho que houve aí um problema gravíssimo, né? E para recuperar isso, para recuperar a dignidade do professor, a autoestima do professor, a importância de um professor, que na Alemanha, no Japão, que as pessoas falam muito nesses países, no desenvolvimento da Coreia, do Sul, mas é preciso ver como a educação é tratada nesses países. Países nórdicos, né, que até 100 anos atrás eram países relativamente pobres, que hoje são países... Mesmo a Europa, destruída depois da guerra, né? Eu lembro que há uns 10 ou 12 anos, um ministro de direita na França quis mudar a grade curricular e tirar várias disciplinas de ciências humanas na escola pública. Aí houve uma manifestação de mais de 1 milhão de franceses em Paris, porque a sociedade francesa não admitiu isso. Logo na França, né? A formação humanista, e isso não tem a ver com a ideologia, com ser de direita ou de esquerda, né? A formação humanista, ela é fundamental para a nossa formação do ser humano, para ver criticamente a realidade, a sociedade. Tem muita gente de direita que tem país formação humanística também. E a França é um exemplo disso, onde há grandes intelectuais de direita. É verdade. Isso é um fato. Milton Ratum, escritor. E não há nenhum problema. Nós precisamos, inclusive, de grandes intelectuais de direita. Há uma carência no Brasil, inclusive, de grandes intelectuais de direita. Porque a discussão seria outra, não é? Se houvesse. Você acha que a discussão hoje está num nível muito baixo, Ratum? Eu acho que sim. Eu acho que... E também... Está faltando literatura? Está faltando literatura e está faltando leitura de livros exatamente de história, né? De ciências sociais, né? Às vezes, quando eu via algumas manifestações em São Paulo, né, das pessoas, isso antes do impeachment, e aquelas pessoas, né, que somos todos Cunha, né?
somos milhões de Cunhas. Falei, será que essa pessoa leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos? Será que ela leu São Bernardo? Será que ela leu pelo menos um conto Guimarães Rosa? Lima Barreto? Ou Lima Barreto, ou leu Pai contra a Mãe, do conto do Machado de Assis, que fala da escravidão, né? Um conto de uma violência terrível, né? E com um fundo histórico importante, relevante. Então, as pessoas estavam ali, mas não sabiam onde estavam, em que país de fato estavam. Porque se você não tem noção da sua história, do processo histórico, você confunde muitas coisas. E você é facilmente manipulável, né? Quer dizer, eu acho que... tanto é que essas pessoas se recolheram, né? Não há mais manifestações, né? Quer dizer, não falta um entendimento. Eu acho que há uma incapacidade de compreensão histórica, né? Quem nós somos, o nosso passado de escravidão, o que gerou esse passado, como ele repercute no nosso presente, né? Na história republicana, essa desigualdade brutal, né? O Brasil não é um país democrático. Roberto aparenta ter 40 anos. Sinto muito falar isso nessa casa, né? Mas eu considero a democracia brasileira apenas uma caricatura ainda. Está em construção ainda. Eu acho que está em construção, uma construção muito lenta, com muitos traumas. É preciso passar por esses traumas. É preciso passar por toda essa, vamos dizer... Ter paciência com o Brasil. E é preciso ter paciência com o Brasil, como se tem paciência com a vida, porque as coisas, elas não são feitas às pressas e não são feitas também com, vamos dizer assim, sem planejamento, não é? O Brasil não tem planejamento, né? Nós não planejamos, nós somos incapazes de planejar uma política para a Amazônia, por exemplo. Eu queria aproveitar que você falou da Amazônia e te perguntar uma coisa. Você acha que a literatura, falando da Amazônia, ajuda as pessoas a conhecerem melhor a Amazônia e ajudar, inclusive, a proteger a Amazônia, que é o nosso patrimônio natural mais rico que a gente tem? Um patrimônio, eu diria, cultural. Mais do que natural, né? Mais que natural, porque quando você fala na Amazônia, você não pode deixar de falar dos índios, né? Da Milton cultura Ratum, indígena. escritor. A minha cidade, Manaus, é o nome de uma tribo indígena. As línguas indígenas, né? Das línguas indígenas, da cosmologia, né? Dos mitos indígenas, da nossa herança, da herança indígena na nossa sociedade, na formação da sociedade brasileira. Quer dizer, nós estamos desprezando aí toda uma cultura que faz parte, né? É parte constitutiva da floresta. São os povos da floresta, né? E a Amazônia, eu acho que os leitores, muitos leitores, isso eu soube porque alguns me mandam mensagens e falam sobre isso. Eles foram a Manaus, a Belém, foram ao Acre, ao Amapá, enfim, foram à Amazônia, Roraima, depois de ter lido o Cinzas do Norte ou Dois Irmãos, né? E eu acho isso eu acho muito legal, porque o livro ele tem, vamos dizer, conflitos num determinado espaço. E esse espaço é a cidade de Manaus, ou é Parintins, ou é o Médio Amazonas, enfim, ou um pouco Belém, né, porque os personagens transitam, né? E alguns foram para lá, muitos foram para lá depois de ter lido... Para conhecer o cenário onde se deu a trama. Conhecer o cenário. E, claro, alguns não encontraram a Manaus dos livros, porque a minha cidade, infelizmente, foi destruída. O centro histórico de Manaus foi bastante... Não foi só Manaus, destruído. né? Acho que é uma tônica meio nacional, O Brasil né? todo, mesmo Brasília. É uma cidade nova e já tem problemas de... Eu fiquei chocado com essas torres do setor hoteleiro norte, uma coisa absurda, como que a especulação imobiliária, as construtoras passam por cima da... Quer dizer, são pessoas que não têm amor à sua
à sua cidade, ao seu passado, não tem um vínculo afetivo com a sua história, né? Não é só triste, é revoltante, né? Eu queria aproveitar que a gente está falando de Brasília, então já que você puxou o tema para Brasília, você está lançando um livro aí que ainda não tem data para sair, mas que já está em gestação, né? Sua longa gestação. E que o primeiro, parece que são 3 tomos, não é isso? E o primeiro se passa em Brasília. Você podia falar um pouquinho para a gente poder, antes de encerrar o programa, que a gente está chegando ao final já, Milton? Esse romance tem um título provisório de O Lugar Mais Sombrio. Ele foi projetado para ter 2 ou 3 volumes, né? O primeiro, certamente, tem a ver com Brasília, com a minha experiência de vida de Brasília no final dos anos 60 e começo dos anos 70. É um romance de formação. É a história de um grupo de personagens, de jovens, meio perdidos. E se encontram aqui em Brasília? Se encontram em Brasília, uma cidade que estava nascendo, que tinha 8 anos de idade só. E, enfim, são as perplexidades, os impasses e os sonhos e as ilusões, vamos dizer, de uma parte dessa geração. Essa é a minha, vamos dizer, eu não sei quando eu vou terminar, se eu vou publicar esse ano ou no ano que vem, mas é um livro que tem muito da minha vida, mas da minha vida transfigurada para a literatura, porque a ficção, ela não copia a vida, ela transfigura a vida, né, através da linguagem, da imaginação. É uma autoficção? Não. É ficção. Não, é uma ficção mesmo, ficção em sentido pleno. E o segundo e terceiro tomo já tem algo desenhado? O segundo volume é, vamos dizer, a continuidade desse grupo, né, e de outro grupo em São Paulo. É a vida universitária. E o terceiro volume seria uma história de uma personagem franco-brasileira em Paris, contando a sua história para um dos personagens principais, ou narrador principal dos outros 2 volumes. Milton, obrigado por vir ao Casa das Palavras, tá? Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um Casa das Palavras. Entre em contato com a gente pelo telefone 0800 619 619 ou pelo e-mail casadaspalavras@câmara.leg.br. Você pode assistir a este programa e outros no nosso site câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Créditos finais sobem na tela.